Ezequiel é um dos profetas mais importantes da Bíblia. Seu livro traz uma das visões mais impactantes e indescritíveis da Bíblia, algo difícil de se imaginar. Imagine de repente ser levado a um lugar distante e deserto, que exala morte, e ao olhar à sua volta, percebe que está cercado de ossos humanos, incontáveis, uma multidão até se perder de vista. Foi o que aconteceu com o profeta Ezequiel. Quando o rei Nabucodonosor matou o rei Zedequias e todos os seus filhos e ainda escravizou o povo judeu, Ezequiel foi chamado por Deus para ser o profeta de seu tempo, o que não seria uma tarefa fácil, pois o povo estava destruído e sem esperança. Nesse tempo, Ezequiel estava ainda muito longe de Jerusalém, na Babilônia. Talvez por isso o Senhor tenha chamado, porque, como descrito nos capítulos anteriores do livro de Ezequiel, a nação de Israel havia se corrompido, e Ezequiel foi chamado para trazer palavras de repreensão, para gerar arrependimento. Deus levou Ezequiel a ter várias visões e entregou-lhe muitas palavras para que profetizasse contra Israel e outras nações. Mas a visão mais impactante de Ezequiel é a descrita no capítulo 37. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: Profetize a esses ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: Farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: Profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe assim: O soberano Senhor, venha desde os 4 ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Aqui há um detalhe que nos ensina muito. Dessa vez, Deus não apenas deu uma mensagem para Ezequiel profetizar, mas permitiu que ele desse uma ordem. E imediatamente, a realidade daquele vale começou a mudar. Muitas vezes, quando estamos em um vale, nos damos por vencidos e até achamos que Deus nos abandonou. Mas aqui vemos que, diante de uma situação como essa, devemos nos levantar e profetizar, usar a palavra para mudar a realidade. Deus pergunta antes a Ezequiel se ele crê que aqueles ossos podiam reviver, e quando ele responde, Deus diz: Então profetiza. Se cremos de fato na palavra, é isso que devemos fazer, usá-la para mudar a realidade de morte e trazer a vida. Em Hebreus 4:12 diz: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Veja que o versículo afirma que a palavra do Senhor é mais cortante que qualquer espada, e pode penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, que foi exatamente o que aconteceu na visão de Ezequiel. A carne e os ossos sendo regenerados,
em seus devidos lugares, juntas e medulas, e a alma e o espírito vieram de volta àqueles corpos, pelo poder da palavra do Senhor. Enquanto houver alguém que ouça o Senhor e profetize, não há vale que não possa ser restaurado. Depois, Deus explica a Ezequiel sobre a visão. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança se foi, fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei, e os fiz seus companheiros. Palavra do Senhor. E vemos aqui que a palavra dos homens é que estavam exterminados e sem esperança, porque seus ossos já estavam sequíssimos. Mas para Deus não existe nada impossível, e às vezes Deus permite a sequidão de nossos ossos para que nós e todos à nossa volta vejam o seu poder e que Ele pode todas as coisas, e aprendamos também o poder e a eficácia de sua palavra. Portanto, as lições que a visão de Ezequiel nos dão são: primeiro, diante de um vale não devemos nos prostrar, mas sim proclamar a palavra do Senhor. Segundo, antes de levar Ezequiel ao vale para restauração, Deus o entregou diversas profecias repreendendo Israel, para que se arrependessem e mudassem sua conduta. Muitas vezes, o que nos impede de ressuscitar de um vale é a falta de arrependimento e de mudança. Terceiro, não existe impossível para Deus. Aquele povo, naquele momento de escravidão, sofrendo diversas violências, jamais imaginaria que Israel seria a nação forte que é hoje, que teria prevalecido sobre tantos inimigos e seria um país tão avançado. Então, não podemos duvidar por causa do tamanho do vale. Ezequiel viu que o vale era extenso e que os ossos estavam sequíssimos, mas optou por ouvir a palavra de Deus e profetizar. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir e compartilhar esse vídeo, para que mais pessoas sejam edificadas por essa palavra. Até o próximo vídeo.